Nosso Pai amado, nosso Senhor, nosso Deus, que durante todos os dias nos acompanha e nos abençoa, quero lhe pedir que aceite a nossa adoração desta manhã, Senhor. Queremos adorar o Senhor não somente nesse sábado, mas por toda a eternidade. Mas hoje, para continuarmos esse passo para a eternidade, peço, derrama seu Santo Espírito sobre todos nós. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus. Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Oi, crianças. Você sabe que hoje não deixaram ninguém especial para contar a historinha para vocês. E eu fiquei pensando o que nós podíamos fazer hoje, né? Tanta criança, a igreja está tão bonita. Deise, você não pode me ajudar? Nós podemos cantar com eles, né, Deise? Nós temos uma ótima oportunidade. Nós temos 5 minutos para fazer propaganda do nosso coral. Olha lá. Eu tenho alguma coisa errada, sabe? O louvor do coral. Porque assim, ó, a gente vem ensaiar, tem umas crianças tão bonitas que vêm ensaiar hoje à tarde, mas ainda está faltando alguma criancinha que poderia estar ensaiando conosco e não está. Então, hoje nós vamos usar esse momento para chamar vocês para cantar no nosso coral. É tão legal. E semana que vem, crianças, não faltem, que nós vamos nos apresentar neste momento no horário infantil. Combinado? O nosso coral, semana que vem, vai cantar. Vamos ver se eles sabem cantar um pouquinho? Vamos sim. A nossa regente não está, né? Temos um pianista, Valdenice. Está ali, ó. Faz um favor para nós, Valdenice. Louvai ou louvai. Crianças, ó, então nós vamos fazer o primeiro ensaio do nosso coral. Quem não veio não vai ficar de fora, porque o nosso coral está cantando uma música muito linda. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Quem não sabe vai aprender agora. Nosso primeiro ensaio, combinado? E hoje à tarde, não se esqueçam, às 5 horas, continuamos o nosso ensaio. Repitam comigo a letra, é muito fácil. Louvai-o, louvai-o. Todas as crianças. Deus é amor. Deus é amor. Igreja, vocês vão dar uma força aí, tá? A letra é fácil. Essa mesmo. Coral, nosso coral que já sabe, dá uma força maior. Vamos lá? Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Serviu, 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 todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Serviu, serviu, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Amai-o, põe a mãozinha no coração. Amai-o, amai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Amai-o, amai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o e adorai-o.
Louvai e adorai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai e adorai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Coroai-o, 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 todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Coroai-o, coroai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Parabéns, vocês passaram no teste do coral, estão todos aprovados. E hoje, às 17 horas, nós continuamos o ensaio, igreja. Combinado? Feliz sábado. Mas antes, vamos orar, agradecendo a Deus, porque Ele nos ama. Posição, feche os seus olhos, arrume as suas mãozinhas. Oração. Parabéns, Brian, você já sabe. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por esse sábado tão lindo. Obrigada, porque essas crianças vieram te louvar. Ajuda-nos a continuar aprendendo muitas histórias, muitos hinos que falem deste amor. Abençoa, Senhor, a cada criancinha, a todas as famílias, e nos ajude a ter um lar feliz. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos voltar bem devagarinho lá para o nosso papai e nossa mamãe, que nós vamos ouvir uma história dos grandes agora. Bem devagar. Shhh, bem devagarinho. Todos em pé, irmãos, vamos cantar o hino 271. Que prazer é ser de Cristo. Eu, mais do que ninguém, tenho o privilégio de poder falar que essa igreja é a igreja da oração. Cheguei aqui em 2006, quando a igreja estava fervorosamente orando pelo nosso irmão Douglas. E aquilo ali ficou marcado para sempre. Nunca eu esqueci. Sua dificuldade, o seu problema, a sua enfermidade. E hoje ele pode testemunhar disto. Senhor Deus, estamos tremendo nesta manhã, ó Pai. Mas não é tremendo de medo, não. É tremendo no poder do Espírito Santo. O que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. A transformação, a cura, a libertação. Essa igreja, ó Pai, tem como característica de oração, através das orações dos irmãos, ela tem uma fama, mas é a fama do milagre. É a fama do perdão. É a fama, ó Pai, de transformação de vida. E aqui nós, muitas vezes, presenciamos isto. Então, queremos entregar ao Pai o nome dessas pessoas e a vida dessas pessoas em Tuas mãos. Porque o Senhor é capaz de mudar, é capaz de restaurar. Também, ó Pai, a própria Bíblia fala que no mundo nós vamos ter muitas aflições, mas não precisamos temer, porque o Senhor venceu e nós queremos vencer ao Teu lado também.
Por favor, ó Pai, dê a cura que vai aliviar o coração da família do Ney. Dê a cura que eles necessitam para continuar a jornada, a caminhada rumo a Canaã celestial. E abençoe essa igreja, ó Pai, porque ela tem poder. E esse poder não vem de nós, vem de Ti. E sempre está transformando pessoas, está mudando corações. E aqui estamos mais uma vez invocando o Teu santo nome. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa oração. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Bom sábado, irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. É tudo 2, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Você vai achando aí, eu vou conversando com você antes do sermão de hoje. Aprendi numa matéria chamada de administração de empresas que a maneira errada de você fazer uma reunião é marcar uma reunião para falar o que vai fazer na reunião. Mas nós vamos fazer isso. Eu preciso que todos aqueles que estão da comissão de nomeações, indicado, quando terminar o culto, fique. Porque nós temos que decidir quando nós vamos fazer essa reunião. Né? E daí as datas não estão dando certo. E hoje nós temos que definir isso, tá bom? Depois do culto você fica e a gente define. Com quem estiver aqui a gente define a data, tá bom? Mais uma coisa que eu quero falar para os irmãos. É um anúncio de super em cima da hora, mas tenho que lidar. A igreja hoje, ela está num projeto diferente de evangelização. Nós estamos planejando, não está mudando o passado, só está trazendo uma nova proposta, que é nós fazermos feiras de saúde. E com a feira de saúde, você faz muitas coisas ali na área de saúde e você consegue muitos interessados para estudar a Bíblia. E a associação está fazendo um treinamento hoje, a partir das 4 da tarde até as 18h30. E amanhã, das 9 às 5 da tarde. Eu tenho poucas vagas e não tenho ninguém aqui do Sítio Cercado ainda, pelo menos não me deram o nome. No final do culto eu preciso saber se você quer fazer parte dessa feira. É um evangelismo isto. É uma feira de saúde, mas é evangelismo, ok? O pessoal da área de saúde também pode entrar nesta parte aí. No ano que vem a associação já me procurou dizendo que quer fazer uma grande feira de saúde nesse bairro. Não uma pequena aqui na igreja, mas unindo todas as igrejas. Quem estiver lá, nesse treinamento, vai ajudar a liderar esse grupo aí. E eu estou percebendo que as igrejas menores vão liderar essa igreja. Fica meio estranho, né? Preciso de nomes hoje para estar nesse treinamento. É hoje das 4 às 18h30 e amanhã das 9 às 5 horas. Amanhã é o almoço garantido. Pense bem, só no almoço que você economiza vale a pena. Ok? Segundo Timóteo capítulo 2, verso 2. Nós vamos ler e vamos reler até entendermos esse texto. E o que
de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Entendeu? Mais ou menos, né? Vamos devagarzinho, porque eu sempre digo, esse texto antigo, se você não analisa, é complicado. Então vamos lá, devagar, vamos lá. Olha, e o que de minha parte ouviste, quem disse isso? Paulo. Então Paulo está dizendo, o que de minha parte ouviste, Paulo falou. Então guarda lá, nós temos uma pessoa aí registrada. Vamos no próximo pedacinho aí, olha só. Através de muitas testemunhas. Eu vou deixar o testemunhas de lado, apesar de que você já tem noção que tem muita gente envolvida, ok? Vamos continuar agora lá, olha. Isso mesmo transmite a homens fiéis. Bom, eu vou pegar a palavra transmite. Para quem Paulo disse para transmitir? Para Timóteo, certo? Então Paulo falou assim, olha, você aprendeu de mim através de muitas testemunhas. Paulo disse, para quem? Timóteo. Então Timóteo é uma segunda pessoa nessa conversa aí. Agora vamos continuar ali. E diz, olha, e transmite a quem? A homens fiéis. Então você percebeu que nós temos Paulo, que falou para Timóteo e recebeu uma ordem para falar para pessoas fiéis, que é isso que ele quis dizer, não só homens e mulheres, né? Agora, o que acontece mais em seguida ali? Ó? E também idôneos, para instruir a quem? Outros, todos, outras pessoas. Então você encontra assim, ó, Paulo falando para Timóteo, Timóteo falando homens fiéis, e homens fiéis falando a outras pessoas. Isso que eu pulei as muitas testemunhas, ou seja, que já havia sido evangelizadas por Paulo. Irmãos, isto é a linha que se chama discipulado. Você entende? Então, discipulado em termos religiosos, em termos bíblicos, é você aprendeu e transmite alguém, que transmite alguém, que transmite alguém. Ou seja, alguém já caiu no golpe da pirâmide? Não me conte, por favor, não passe essa vergonha. Mas se você tem o sistema da pirâmide, você vende para 3, para 4, o outro vende para 3, para 4, vende para 3, para 4, depois de um ano você é milionário. É uma mentira grande, mas é um negócio que eles estão dizendo para o maior golpe esse negócio. Mas na evangelização, se uma pessoa transmite para um, e o outro transmite para mais 2, e o outro para mais 2, e o outro para mais 2, eles vão andando, melhor pensar em 2, né? Porque aqui Paulo tinha 1 e mais 2 testemunhas. E você vai ampliando isso, a evangelização chega em todos os lugares. Sabe, irmãos, se nós fizéssemos essa pirâmidezinha espiritual, sabe quantas pessoas, cada um de nós temos que falar de uma única vez, sem pirâmide nenhuma, sem passar para frente? 150 pessoas aqui em Curitiba. Cada adventista precisa falar a 150 pessoas. É pouquinho, né? Mas a gente parece que tem uma dificuldade imensa de chegar essa mensagem a alguém. Agora, se eu falo para um, não, melhor, para 2, e ele fala para 2, e ele fala para 2, não fiz a conta, mas isso é rapidinho, já deu 150. E a gente espalha essa notícia. Então, essa questão do discipulado, a palavra é óbvia, vem do latim, discípulos, né? Porque, com U, né? Já no primeiro século, e queria dizer o seguinte, aluno, aprendiz. Então, um discípulo é um aluno, é alguém que aprendeu. Já no Novo Testamento, você encontra os rabinos ali, os líderes religiosos, eles ensinando essa questão do discipulado, mas eles falam apenas assim de um transmitir informação. Já quando você encontra esse discipulado em relação a Cristo, ele transmite a informação, mas ele acrescenta algo que é segue-me. Ou seja, ele não estava dizendo onde eu for, vai atrás. Ele está dizendo, o que eu faço, faça também. E ele deixou isto claro aos outros discípulos, aqueles que ele discipulou, que deveria seguir esse caminho também. Vamos pegar alguma informação do Novo Testamento. Atos 11, verso 26. Atos capítulo 11, versículo 26. Atos capítulo 11, versículo 26. Olha lá. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Aqui você encontra a informação onde foi que começou o cristianismo, né? A palavra.
A Bíblia não conta, mas a história conta. Isso foi um xingamento. Eles não estavam elogiando. Olha que lindo, são os cristãos, não. Eles, esses cristãos aí, estavam xingando. Mas o fato é que registrou. Quem foi chamado de cristão? Por que eles foram chamados de cristãos? Porque seguiam a Cristo. Entende? Você vai entendendo o que é o discipulado. Então, alguém se tornou um aprendiz de Cristo, o seu seguidor, um aluno de Cristo. E agora aqueles que estavam andando ali estavam percebendo que aqueles eram seguidores de Jesus Cristo. Eu penso que se a gente ficar olhando na Bíblia e estudando, minha opinião, talvez você discorde de mim, o maior discipulador de pessoas para seguir o que ele ensinava era João Batista. Porque João Batista, quando Cristo vem, ele tinha tantos fiéis aos ensinamentos dele, que assim eu entendo, não é o que está na Bíblia, que Deus disse, João Batista, muito obrigado, você trabalhou muito bem, mas está na hora de você dar uma descansada aí, né? E perdeu a cabeça por essa história, né? Olha só, por causa de uma mulher ele perdeu a cabeça ainda. Está na Bíblia isso, né? Porque foi a mulher que pediu a cabeça dele, né? Mas ele deixou muitos seguidores, ele tinha tantos seguidores que era necessário ele sair de cena, para que esses passarem agora a seguir a Cristo. Mas ele sabia o que era fazer um discípulo, um discipulado. Não vou ler com você para a gente não ficar folhando, porque eu sei que você conhece. Se quiser ler, fique à vontade. Lá em 1 Reis 19, de 19 a 21, fala de Elias discipulando Eliseu. E eu nem preciso falar, porque quem não conhece a história de Elias e Eliseu. Eliseu, meu melhor personagem bíblico, né? Gosto daquele texto que diz, né? Que os meninos diziam para ele, sobe careca, aquela parte que as ursas veio, devoraram os meninos. Linda essa história. Mas você encontra, quem era Eliseu? Discípulo de Isaías, de Elias, mas já vou falar de Isaías aqui. Ele tinha discípulos. Jeremias tinha um discípulo, que diz lá em Jeremias 36, verso 26 e 43, verso 3, que era Baruque. Ele o seguia e estava ensinando. Agora sim, quero ler com vocês. Isaías, que eu troquei o nome, era por isso. Isaías capítulo 8, verso 16. Esse a gente quase não lê aqui. Por isso eu estou lendo com você. Isaías capítulo 8, verso 16. 8:16, Isaías, o texto fala o seguinte: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Aonde deve estar selada a lei? Nos discípulos, no coração dos discípulos. É isso que o texto bíblico está falando. Então, os homens do povo de Israel sempre procuraram passar para as gerações futuras as orientações necessárias para que a igreja continuasse crescendo. Assim, nós falamos hoje, né? O povo de Deus continuava crescendo. Aí você fala, não, mas teve uma época lá que eles estavam mal. É porque a geração anterior não passou discípulos, não discipulou. Aí você tem assim, um povo fiel, o outro tempo um povo infiel. É fiel, infiel, fiel, infiel. A Bíblia é desse jeito. Porque uma geração acabou pulando, não ensinou. Mas quando eles ensinavam, o povo era fiel e fiel e fiel. A gente lê a Bíblia rápido, mas não sabe que está passando dezenas, centenas de anos. E o povo fiel. Depois, de novo, centenas de anos, o povo infiel. Mas era quando discipulavam, o povo crescia. Então, no Antigo Testamento, você entende que há um ensinamento. Pega a sua Bíblia, por favor. Erga ela. Pode ser fechada ou aberta, como você quiser. Erga ela. Erga ela. Isso, isso. Agora a foto do evangelista, mas não vou bater foto não. É só para você ver, abaixa. Só para você ver que Bíblia hoje é fácil. Se você quiser, eu fui outro dia no Condor, tinha Bíblia para vender, não sei se nesse tem, eu era no Hipercondor. Lugarzinho, Bíblia fácil, em qualquer lugar você acha. No tempo bíblico, Bíblia não era fácil. Eram escritos completamente reservados, porque não tinha livros. Então era transmitido assim, falando. Por isso que diz que a fé vem pelo ouvir, e não só pelo ler. Porque você está ouvindo o que alguém está dizendo. Nós encontramos, no Velho Testamento também, escolas de profetas, ensinando pessoas. Moisés, ele passou para frente a informação de como liderar o povo através de Josué e de Caleb. Ele passa isso, ele deixa um discípulo. No Novo Testamento, voltando a falar, você encontra então agora Jesus nessa missão, desse ensinamento. Ele falando às pessoas. No meu ponto de vista, e eu creio que você pensa comigo, igual, Jesus diferenciou o discipulado. Porque ele agia como um mestre altamente culto, como aqueles que outros seguiam,
mas por outro lado, trabalhava de uma forma muito simples. E essa forma simples deles, ele trouxe discípulos homens para seguiram ele, não apenas por uma situação, por um momento, mas por toda a vida. Ainda existem discípulos, irmãos, no mundo aí fora, que não seja religioso, e pessoas muito fiéis a causas, não entendem nem o que estão dizendo, mas já que eles são discípulos, fazem. Este que eles fazem lá não nos interessa. O que nos interessa agora não é nem alguém seguir alguém, é alguém seguir a Cristo. Então nós somos diferentes. Vamos pensar aqui com a Sueli. Eu falo aqui, ensino a Sueli, mas não digo para ela me seguir. Eu digo para ela, segue a Cristo. E é assim que a gente passa esse discipulado, levando pessoas a seguir a Cristo, a seguir a Jesus, a seguir aquele que nos traz a salvação, a seguir aquele que nos traz a paz. Alguém diz, olha, eu tive dificuldades, tive problemas, estava assim, conta seu testemunho. Contou, falou, por que você não segue também? Por que está sofrendo? É simples falando, eu sei que depois chega lá, a pessoa sofre com isso, mas nós temos que passar essa informação, que ela deve de seguir a Jesus, passar. Então os discípulos, eles eram apenas, os rabinos que faziam discípulos, eram apenas ensinadores. Eles passam a informação. Aprendeu, não aprendeu, não tem problema. Assim seguiam. Mas agora Jesus vem com uma diferenciação. Ele diz, segue-me. O que eu faço, faça também. Eu me lembro, e eu vou contar de uma coisa que vários podem contar aqui. Eu estava na escola, eu tinha aulas na sexta à noite e na faculdade, e a professora me disse, vai lá e fala para o teu pastor e pede para ele, dispensa para você vir para a escola na sexta. Pelo menos numa primeira aula, ela dizia, ou na última aula, não me lembro mais. E daí eu falei, não, mas eu não vou falar com ele. Vai lá, ele vai deixar. Eu falei, olha, eu não vou falar, mas se eu falar, se ele deixar, você não vinha do mesmo jeito. Porque eu não sigo ele, eu sigo a Cristo. E assim a gente deve ser. Então alguns ficam olhando para os lados e dizem que não vão mais à igreja porque viu não sei o quê. Mas você está seguindo quem? Você está seguindo a Cristo ou quem? Outro dia alguém disse o seguinte, não vou mais na igreja. E alguém falou, por que você não vai mais na igreja? Ah, aquele povo faz isso, faz aquilo. Começou a contar o defeito do povo. E a pessoa perguntou, e quanto a Cristo? Por que você não segue? Ah, é por causa da igreja, né? Cristo só faz coisas boas, não faz mal a ninguém. E é mesmo que nós, pecadores, possamos fazer algo para alguém, não podemos deixar de seguir ao nosso Mestre Jesus, aquele que ensina. E ele ensinava já no tempo que ele estava discipulando a ser fiel. Portanto, todo discípulo é fiel. Bom, eu não vou querer perfeição aqui. Eu estou dizendo apenas que nós estamos nos esforçando, lutando para sermos melhores possível. Não erga sua mão, por favor. Só pensa. Quem você está discipulando? Você tem algum discípulo? Algum dia você ensinou alguém e essa pessoa está seguindo? Outro dia conversava com alguém e ele falou assim, orgulhoso ainda, orgulho. Orgulho bobo esse. Tenho 40 anos de igreja, nunca dei um estudo bíblico. Orgulho, né? Não dá. Porque se você aprendeu, como que você não vai passar para frente esta informação? Você tem que passar para frente, tem que mostrar gratidão a Deus, tem que dizer que você quer e passar para frente. Como a gente passa para frente? De diversas maneiras, não é uma maneira só. Você pode passar esse ensinamento de uma forma simples, convida alguém para vir à igreja. E aqui ele escuta a mensagem, quem sabe ele não vem se batizar. E orienta alguém, nós vimos um exemplo na tela agora há pouco, diga assim, assista Novo Tempo. Ou ouça a Rádio Novo Tempo, você está ajudando a pessoa. São formas mais fáceis, um pouquinho mais complexas. Dê um estudo bíblico para alguém. Ensine uma pessoa os ensinamentos que estão na Bíblia. Alguém diz que a Bíblia é difícil. Irmãos, tem coisas na Bíblia que é difícil. Mas para você ser salvo, é simples demais. Ou seja, só para ter aquela informação que você precisa ser salvo é muito simples. Qualquer pessoa já batizada consegue ensinar essa simplicidade da verdade. Não tem como, se você quiser ensinar aí datas, profecias, aí você vai ter que se aprofundar um pouco mais. Mas dizer para alguém que Cristo é nosso Salvador, que morreu por nós, que tem que guardar a lei de Deus e outras coisinhas ali que você tem que ensinar, qualquer um sabe, senão você nem para você estaria falando, para você mesmo. Abra a Bíblia, mais uma passagem bíblica, João 15, verso 20. João, capítulo 15, versículo 20. João, capítulo 15, versículo 20. O texto fala o seguinte: lembrai-vos do que, irmãos?
da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Olha, se perseguiram a Cristo, vão perseguir a gente também. Mas eu vou dar uma puladinha nessa parte para a gente ficar desesperado. Olha só, se ouviram o que Cristo disse, também ouvirão a nossa palavra. Se você aceitou a Cristo e agora é discípulo de Cristo, porque o segue fiel, ao você falar a alguém, você já fala a esta pessoa com o poder de Cristo. Porque nós somos transmissores, estamos transmitindo aquela verdade. Então nós estávamos lá. Podemos convidar alguém na igreja, podemos pedir para assistir a TV ou a rádio Novo Tempo, podemos dar um estudo bíblico para alguém. Eu posso, sabe o quê? Uma maneira fácil de evangelizar dando estudo bíblico, convidar alguém para estudar a Bíblia na classe bíblica da igreja, ou então convidar alguém para estar aqui na classe de amigos da igreja. Você vai aumentando. Mas hoje eu quero fazer um desafio, que não vou organizar nada, vai estar só na sua mente. Eu queria dizer, uma das maneiras muito boa de fazer discípulos é participar de pequenos grupos. Você liderar, abrir sua casa, convidar pessoas, ou apenas ir na casa de alguém, mas estar em pequenos grupos. Sabe, eu tenho conversado com alguns irmãos aqui da igreja, que são antigos da igreja, a gente menciona, sabe a pessoa tal? Porque falar para mim, às vezes eu esqueço, eu tenho uma memória ruim para nome, terrível. E eu nem ligo, irmão, porque eu já esqueci meu nome uma vez, não estou nem aí. Eu esqueci mesmo, não é piada não, eu esqueci meu nome, fiquei com amnésia no acidente. Então, se eu esqueci meu nome, esqueci dos outros, né? Mas quando a gente está num grupo grande como este, você não sabe detalhes. Você não sabe o que a Sueli está precisando, que o Jeff está precisando, que os irmãos aqui estão precisando. Não sabe o que esse casal precisa, que aquele outro está precisando, você não sabe. Mas quando a gente se reúne em pequenos grupos, você sabe tudo da outra pessoa. E esse saber tudo, para um cristão, isso é bom, porque ele vai orar por você, ele vai lhe dar conselho, você vai dar conselhos, você vai orar, você vai estar envolvido em pequeno grupo, liderando pessoas, discipulando pessoas, e quando esse pequeno grupo estiver bem forte, vocês dividem ele, e vai formar um outro pequeno grupo, e forma, e divide, e forma outro pequeno grupo. E quando a gente está em pequenos grupos, mesmo que a igreja seja grande como esta, ela se torna pequena, porque você vai estar dividido em grupos. Não me responda, que hoje não é um teste de provas assim, né? Só me diga, você já está indo em algum pequeno grupo? Você já abriu sua casa para que haja um pequeno grupo na sua casa? Você já se prontificou para liderar um pequeno grupo? Pensa nisso, irmãos, porque, olha, me esqueci seu nome. O Ademir, eu sei quem é ele, eu falei que sou ruim de nome. Tá aí a prova. O Ademir, ele colocou aqui que a igreja é uma igreja de oração, que a gente ora, que a gente está interessado em fazer coisas, a igreja busca. Ele falou bem, é verdade isto. Mas sabe, irmãos, quem recebe coisas de Deus, eu digo bênçãos do Senhor, instrução do Senhor, tem que demonstrar gratidão. E tem que demonstrar fidelidade. E as duas maneiras de ser fiel e de ser grato é ser um evangelista, alguém que passa essa informação para frente. Eu vou descer aqui só para dizer uma coisa bem simples para vocês. Olha, para chegar pertinho aqui, para você me olhar, para você memorizar que eu parei um pouquinho. Quando você ensina alguém, o maior beneficiado é você. E o outro recebe um pouquinho da bênção que você já recebeu. Toda vez que alguém escolhe para si trabalhar para Deus, os problemas maiores ficam de lado. Você não tem tempo para falar com as pessoas sobre coisas ruins, porque sua mente está focada nas coisas do Senhor. Quando eu era estudante, nós fizemos o evangelismo público, e nós ficamos 3 meses num apartamento entre 6 teologandos, mais um outro que estava lá, 7 pessoas. Olha, 7 pessoas, 3 meses, só homem, trancado numa sala. Aquele cheiro ficou ruim pra caramba. As brigas começaram, vocês não têm ideia. Discussões, e a gente estava lá evangelizando, porque vai ficar trancado. E quando, num dia de folga, eu fui para o colégio, e eu estava aproveitei coisas
para ver na biblioteca, para ver na tesouraria, acertar o que tinha que acertar. Eu peguei carona com um colega que estava comigo. E a esposa estava dirigindo. E eu disse para ela assim, ele fala muito mal da gente? E ela respondeu, e a gente quase não se vê. Você acha que o pouco que a gente vê vai estar falando de vocês? E eu queria falar para você, não de fofoca, quero falar de evangelização. Quando você está com Deus, não tem tempo de estar envolvido com outras coisas. Você nem esquenta a cabeça. Não se perturba. Agora nós tivemos a eleição. Bom, quem gostou que a Dilma foi eleita está feliz. Quem não gostou está triste. E alguns estão perturbados por aí porque perdeu. Que diferença nos faz se eu estou focado em Cristo? Eu vou contar algo mais triste para vocês. Logo nós vamos morrer. Porque eu sei disso. Porque a gente não vive muito, irmãos. A gente não vive muito. Por isso que a aposentadoria é com 65 anos, porque o governo sabe que com 67, 68 está morto. É por isso. Então você fica trocando uma idade, um negócio, pensando, eu vou... Esquece, eu não digo que você tem que ser alienado, nada você vê, mas o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa mente é ser salvo, é ser fiel e transmitir a palavra. Se você não conseguir fazer isso, você vai ter dificuldades em viver aqui, porque esse mundo não tem solução, não tem. Esqueça as promessas que você já ouviu, esqueça as reuniões, esqueça as reportagens, não tem solução. A Bíblia diz que tudo vai piorar. Só há um momento que vai melhorar, quando Jesus voltar. Dali em diante, para aqueles que buscam o Senhor, nunca mais terão nenhum tipo de problema. Então eu não posso perder tempo, o meu tempo tem que estar com o Senhor. De tudo que falei, quero resumir dizendo, participe de um pequeno grupo. Você não é obrigado a estar no pequeno grupo. Por isso que eu não quero fazer aqui votação, reunião, quem vai aonde. Você não é obrigado. Isso tem que ser uma opção sua. Se você optar e estiver lá, você vai ver quanto vai aprender e quanto vai ensinar. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós temos mais uma canção para encerrarmos aqui. Enquanto você ouve a canção, que com certeza será uma bela canção, medite nas coisas do Senhor, para que você possa colocar a tua vida nas mãos do Senhor, para ser servo dele. Amém. Você é vitorioso. Quando você leva alguém à mesma cruz, a Cristo Jesus, ela também será vitoriosa. Ela também vai encontrar a salvação. Nós temos que colocar nossa vida à disposição do nosso Deus. Vamos ficar em pé e orarmos. Amado Senhor, nosso Deus, o Senhor tem sido maravilhoso na vida de cada um de nós. Vivemos ainda nesse mundo cheio de sofrimentos, cheio de tormento, cheio de angústia, tristeza, despedidas. Mas nós confiamos no Senhor e o Senhor tem sido fiel a todos nós. Agora eu quero lhe pedir, Senhor, o toque do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos ser fiéis a Ti. Eu falo isso sobre qualquer assunto de fidelidade, entre nós sermos fiéis ao que o Senhor nos ensina, ao sermos fiéis também ao discipularmos outras pessoas. Eu quero lhe pedir, Senhor, toca-nos com o Espírito Santo, para que tenhamos o poder que vem do Senhor, e quando nós abrirmos nossas bocas a falarmos a alguém, que esta palavra possa chegar com o poder do Senhor, e possamos ver muitas pessoas aceitarem a Jesus Cristo. Nos dê, Senhor, a instrução, o ânimo, a vontade de estarmos vivendo aqui em grupos pequenos, em pequenos grupos, para que a nossa igreja possa ter uma afinidade melhor um com os outros. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor.
nas mãos do meu Salvador.